Quando as pessoas pensam em se mudar, o Canadá frequentemente é a primeira escolha. O país é visto como um local seguro, estável e próspero, com serviços de excelência, uma economia robusta e um governo eficaz. Ele parece ser um lugar onde se pode ganhar uma boa renda e desfrutar de alta qualidade de vida. Entretanto, muitos canadenses discordam dessa visão. De acordo com duas pesquisas, 2/3 dos canadenses acreditam que o país está em desordem, expressando profundo pessimismo em relação à situação econômica e à qualidade de vida. Mas por que essa discrepância entre a percepção externa e a realidade interna? Por que os canadenses estão tão insatisfeitos com o estado de seu país e quão grave é a situação de fato? No vídeo de hoje, vamos explorar o lado obscuro do Canadá. Mas antes de fazermos isso, vamos primeiro olhar para as razões por trás da raiva, tristeza e sentimentos reais dos canadenses. Apesar do estereótipo de que os canadenses são geralmente felizes e amigáveis, o humor atual do país é bem diferente. Pesquisas mostram que mais da metade dos canadenses está descontentes com a forma como seu país está sendo administrado, e 2/3 acreditam que o Canadá está seriamente prejudicado. As preocupações com a economia e a capacidade de pagar por necessidades básicas estão se tornando cada vez mais comuns. Dados adicionais revelam uma mistura de tristeza, frustração e pessimismo generalizados. A maioria dos canadenses expressa insatisfação com o estado do país, acreditando que a qualidade de vida piorou em comparação com o passado e que os serviços públicos sofreram um notável declínio. Independentemente da pesquisa ou da fonte, o panorama geral permanece consistente: desânimo e descontentamento. Os canadenses têm mais preocupações e uma percepção mais negativa de sua economia e bem-estar pessoal do que indivíduos em quase qualquer outra nação desenvolvida. O sentimento predominante em relação ao Canadá é pior do que tem sido nas últimas décadas. Embora o Canadá continue a atrair muitos imigrantes, o brilho do sonho canadense está começando a desaparecer. Pesquisas indicam que um número crescente de imigrantes está optando por deixar o Canadá voluntariamente, citando insatisfação com a qualidade de vida e as oportunidades econômicas. O que está provocando essa mudança de percepção? Apesar da reputação quase perfeita do Canadá, uma análise mais profunda revela rachaduras na imagem idealizada. Vamos examinar os fatores que alimentam esses sentimentos de descontentamento. 1. Crise habitacional severa no Canadá. Você já deve estar ciente da crise global de moradia, mas o Canadá está enfrentando uma das situações mais desafiadoras do mundo. O país tem atualmente um dos mercados imobiliários menos acessíveis do planeta. Nos últimos 10 anos, o valor médio de uma casa no Canadá mais que dobrou, e os preços de aluguel aumentaram de forma semelhante. Conseguir alugar uma propriedade tornou-se extremamente difícil, enquanto comprar uma casa tornou-se quase impossível para a maioria das pessoas. Em cidades como Toronto, o residente médio gasta 120% de sua renda com aluguel, e em Vancouver é preciso ganhar ao menos $250.000 por ano para se qualificar para uma hipoteca. A propriedade imobiliária no Canadá agora é viável apenas para pessoas com rendas extremamente altas, que ainda assim enfrentam enormes pagamentos de hipoteca. Como resultado, o Canadá lidera o ranking de dívida domiciliar entre os países do G7 e é amplamente reconhecido como sede da maior bolha imobiliária da história. O que causou essa inacessibilidade habitacional? O crescimento populacional, impulsionado pela admissão de cerca de 500 mil de imigrantes por ano, alimenta uma demanda por habitação que o país não tem conseguido suprir. O principal problema, no entanto, não é apenas a demanda. Diferente de outros países onde os governos locais controlam as políticas de habitação, no Canadá existe uma hesitação em liberar a construção de novas moradias. Isso ocorre porque muitos políticos temem que um aumento na oferta habitacional reduza o valor das propriedades já existentes, prejudicando os interesses dos proprietários atuais, que também são eleitores. Essa inércia política, combinada com o fato de que o mercado imobiliário canadense atrai investimentos estrangeiros de países como a China, cria uma verdadeira crise habitacional que continua a se agravar. 2. O alto custo de vida no Canadá. Não é apenas o mercado imobiliário que está em crise. Surpreendentemente, o Canadá é um dos países onde itens básicos são mais caros. Produtos como alimentos, taxas bancárias, serviços de telefonia e passagens aéreas custam significativamente mais do que em outros países desenvolvidos.
O combustível é mais caro no Canadá do que nos Estados Unidos e as despesas com saúde superam as da Europa. Isso se deve, em grande parte, à prevalência de monopólios e oligopólios que controlam muitos setores da economia canadense. Ao contrário de muitas nações, onde os governos trabalham para prevenir a concentração excessiva de poder econômico em poucas empresas, o Canadá seguiu o caminho oposto, incentivando a formação de grandes corporações locais para competir com empresas estrangeiras, especialmente do Zezua. Isso criou um ambiente de pouca concorrência, onde as grandes empresas podem levar os preços sem justificativa, e os consumidores são os que mais sofrem. 3. A questão do emprego no Canadá. Apesar de ser um país rico em recursos naturais e com uma economia globalmente respeitada, o Canadá enfrenta uma escassez de empregos bem remunerados. A riqueza do país é fortemente concentrada em setores como a exportação de commodities e o setor imobiliário. Isso significa que oportunidades de trabalho para a classe média, especialmente para trabalhadores qualificados com diploma universitário, são limitadas. Embora exista uma demanda crescente por trabalhadores, está concentrada em empregos de baixa qualificação e remuneração. Isso cria um cenário inesperadamente difícil para muitos canadenses que esperam encontrar estabilidade financeira no país. 4. A degradação dos serviços públicos. O Canadá é mundialmente conhecido por seus serviços públicos de alta qualidade, especialmente no que diz respeito à saúde. Contudo, essa reputação tem sido desafiada nos últimos anos. Atualmente, apenas 37% dos canadenses acreditam que receberiam atendimento médico adequado em caso de emergência, comparado a 70% dos americanos. Isso ocorre devido à crescente escassez de profissionais médicos e recursos hospitalares. Embora o Canadá gaste mais em saúde do que a maioria dos países europeus, ele se encontra atrás em métricas como tempo de espera e número de leitos hospitalares, o que contribui para o descontentamento da população com o governo e o sistema de saúde. A imagem utópica do Canadá como uma nação moderna e próspera está gradualmente se desmantelando. A satisfação com a vida no Canadá tem diminuído nos últimos 10 anos, e as crises habitacional, os altos custos de vida, a economia monopolizada e a degradação dos serviços públicos contribuíram para essa mudança de percepção. O país que por tanto tempo foi visto como o destino ideal para imigrantes, e um modelo de qualidade de vida, está enfrentando uma encruzilhada. Se o Canadá não abordar rapidamente essas questões críticas, a visão romantizada do país como um refúgio de prosperidade e bem-estar continuará a se afastar da realidade. O sonho canadense está se tornando cada vez mais inalcançável para muitos, tanto para os canadenses quanto para os imigrantes que vêm em busca de melhores oportunidades. O futuro do país dependerá de sua capacidade de reconhecer suas falhas e agir com coragem para reverter essas tendências.